dar início à nossa reunião presencial da disciplina de ginecologia. Quero cumprimentar os nossos professores que estão online e a professora Ângela, cumprimento a todos, cumprimentando a senhora, professor Geraldinho também, e professor Alderino Ramos, que prazer, professor. Bom dia, professor Baracá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer, professor Alderino, muito grande, viu? E nós vamos então iniciar a reunião de hoje. As nossas reuniões são agora sempre presenciais, online apenas para os professores reformados e para os professores de fora, de São Paulo, que não fazem parte, que assistem, mas que não fazem parte da disciplina de ginecologia ou da divisão de ginecologia. Então, a partir da próxima reunião, o link online vai ser restrito pelo Bruno. Então, já estou avisando a todos. Os que não são incluídos nessa categoria que eu disse, não vão receber o link para entrar online. Então, eu peço isso encarecidamente. Hoje nós vamos ter o grande prazer aqui de ter a palestra da doutora Giovana Mafazioli, que é pós-graduada aqui pela disciplina de ginecologia, no nosso programa de pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. A Giovana, ela é assistente, é mestre doutora, é assistente do setor de ginecologia endócrina e de ginecologia na infância e adolescência. Tá certo? E a Giovana é uma promessa nossa também aqui. Eu tenho muito orgulho de vê-la, como ela está se saindo e evoluindo na sua trajetória acadêmica. Ela vai nos falar hoje sobre a amenorreia secundária, atualizações. Então, Giovana, agradeço a sua participação aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada, professor, pelas palavras, foi sempre muito gentil, e queria agradecer imensamente o convite por falar nessa reunião clínica. Então, é uma honra para mim estar aqui falando sobre atualizações em amenorreia secundária num grupo tão seleto de ginecologia. Vou abordar primeiro algumas definições de amenorreia secundária, depois vou falar sobre as causas e a epidemiologia, e por fim eu vou trazer algumas avaliações, algumas atualizações tanto de diagnóstico quanto de tratamento de algumas entidades clínicas específicas. Então, a amenorreia secundária é definida como a ausência de menstruações por um período superior a 3 meses naquelas pacientes que previamente tinham ciclos menstruais regulares ou por um período maior de 6 meses naquelas pacientes que inicialmente já tinham alguma irregularidade menstrual. E é sempre importante, antes da gente fechar esse diagnóstico sindrômico, excluir a presença de uma gestação. Em relação à epidemiologia, a amenorreia secundária ela tem uma prevalência de 3 a 4% na população em geral, e nos centros de referência, essa prevalência pode chegar a 20%. E quando a gente fala de um ciclo menstrual funcional, de um ciclo menstrual regular, a gente precisa entender que existe uma orquestra, bem articulada em diversos compartimentos do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, a gente precisa de um hipotálamo funcionando de maneira íntegra, uma hipófise também funcionante, ovários funcionantes e um trato de saída prévia. E, portanto, quando a gente faz uma investigação de uma paciente com amenorreia, é importante que a gente investigue esses 4 compartimentos para que se chegue, então, a um diagnóstico correto. Em relação à amenorreia secundária, especificamente, nós temos então, algumas causas principais. Então, a principal causa do ponto de vista hipotalâmico são as amenorreias hipotalâmicas funcionais.
Do ponto de vista hipofisário, a hiperprolactinemia é a principal representante, e do ponto de vista ovariano, a gente tem tanto as insuficiências ovarianas prematuras como a síndrome dos ovários policísticos. Essas 4 entidades acabam, então, sendo a maioria dos casos de amenorreia secundária. Então, quando a gente faz a avaliação clínica, é importante que, além de uma história menstrual detalhada, então, se avalie o estado geral e o exame físico geral de saúde dessas pacientes e também se direcione a anamnese para algumas perguntas específicas a ponto da gente excluir, né, ou a diagnosticar adequadamente qual compartimento do eixo que está prejudicado. Então, se a gente pensa em pacientes com amenorreia de causa hipotalâmica, perguntas relacionadas a estresse físico, a estresse emocional, nutricional, a flutuações de peso ou a presença de doenças crônicas são importantes, então principalmente doenças crônicas de origem desabsortivas ou doenças crônicas relacionadas à função renal e hepática. Pensando do ponto de vista hipofisário, então perguntar em relação a sintomas neurológicos, a sintomas clínicos de hiperprolactinemia ou uso de medicações, são importantes. E do ponto de vista ovariano, a gente avaliar a presença de fogachos, então a questões relacionadas a estigmas sindrômicos ou de baixa estatura, também pensando numa síndrome de Turner ou em outras síndromes genéticas. O histórico familiar é importante, principalmente para a exclusão de causas genéticas associadas à pré-mutação do gene FMR1, que é relacionado à síndrome do X-frágil. Perguntar sobre questões autoimunes, questões relacionadas à cirurgia, rádio, quimioterapia pélvica prévias e, no caso, então, isso tudo pensando numa doença ovariana prematura e no caso de uma paciente com síndrome de ovários policísticos, sinais de hiperandrogenismo e obesidade são questões importantes. Pensando no trato genital de saída, perguntas como dor pélvica, queixas urinárias, histórico de manipulação uterina prévias também são perguntas importantes. O algoritmo diagnóstico da amenorreia secundária ele sofreu algumas atualizações nesse novo guideline, mas em essência ele continua o mesmo, né? Então, os principais exames ou os exames primordiais que a gente solicitar para essas pacientes continuam sendo o FSH, o TSH e a prolactina. Eles colocam alguns exames como opcionais e em algumas entidades clínicas podem nos ajudar no diagnóstico diferencial. Então, com uma dosagem simples de TSH e uma dosagem simples de prolactina, a gente exclui facilmente doenças da tireoide ou hiperprolactinemia. Pacientes, então, que têm um FSH elevado, se consegue, junto com a clínica, fechar um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. E a partir desse diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, a gente vai avaliar, então, qualquer etiologia específica. Então, as principais causas relacionadas à insuficiência ovariana são as anormalidades cromosômicas, as principais causas conhecidas, então a avaliação do cariótipo é importante, e a averiguação de doenças autoimunes e da pesquisa então, da pré-mutação do gene FMR1 também são importantes. No caso de pacientes que têm níveis normais ou baixos de gonadotrofinas, a gente segue a investigação pensando principalmente numa causa central, quando essa paciente tem um hipoestrogenismo associado e um LH também baixo, e daí, portanto, se avalia posteriormente com uma ressonância de crânio. No caso de níveis de gonadotrofinas normais, níveis estrogênicos normais, história de manipulação uterina prévia, onde a gente consegue relacionar uma questão de causa e efeito, principalmente quando a gente tem um endométrio não responsivo, a gente pensa, então, nas sinétias uterinas e nas anormalidades estruturais. E no caso dessas pacientes apresentarem um FSH, estrogênio normais, um LH normal ou levemente aumentado, somado a sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo, o diagnóstico, se a paciente fechar critérios diagnósticos, o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos é estabelecido. E aqui eles colocam nesse novo algoritmo, né, a possibilidade de essa paciente apresentar uma anovulação crônica idiopática. Então, é quando a paciente tem uma anovulação crônica normoestrogênica, mas ela não consegue fechar critério diagnóstico para nenhuma dessas entidades.
como as causas mais comuns de amenorreia secundária são essas, eu trouxe atualizações relacionadas a essas entidades físicas. Então, em relação à insuficiência ovariana prematura, foi publicado um novo guideline agora em outubro de 2024. O último tinha sido de 2016, então é um guideline feito em conjunto da sociedade americana com a sociedade europeia de reprodução assistida. E esse guideline trouxe algumas pequenas novidades em relação ao diagnóstico. Então, o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura ele é feito em todas as pacientes abaixo dos 40 anos de idade, ou que foram submetidas a ovorectomia bilateral, ou que apresentam um quadro clínico de oligoanovulação por um período superior a 4 meses, e uma dosagem de FSH acima de 25. Então, nesse guideline, em comparação ao guideline de 2016, eles dispensaram a obrigatoriedade da gente ter aquela segunda dosagem de FSH, que se faz com um intervalo entre 4 a 6 semanas da primeira dosagem, mas que essa segunda dosagem ela pode ser realizada caso a gente tenha dúvidas no diagnóstico com uma dosagem isolada de FSH. Além disso, eles fortemente ressaltaram, né, que o AMH ele não deve ser utilizado, o hormônio antimileriano não deve ser utilizado como teste diagnóstico primário de insuficiência ovariana prematura, mas que ele pode ser útil para auxiliar no diagnóstico caso as dosagens de FSH forem inconclusivas. Também eles ressaltam isso muito fortemente para a gente não utilizar a dosagem de rotina do hormônio antimileriano para predizer risco dessa paciente desenvolver uma insuficiência ovariana prematura. Então é muito importante que a gente diferencie duas entidades clínicas muito distintas, que uma é a baixa reserva ovariana, onde essa paciente ela pode ter ciclos regulares, ela ainda não tem uma alteração importante do FSH, mas ela tem uma baixa reserva de folículos e um baixo valor de antimileriano, da insuficiência ovariana prematura, que é um diagnóstico primariamente clínico, acompanhado da dosagem do FSH. Algumas pacientes com baixa reserva, né, podem acabar por questões da própria progressão da doença evoluindo para uma insuficiência ovariana prematura, mas nem todas elas vão evoluir para um quadro clínico de insuficiência ovariana prematura. Em relação às causas da insuficiência ovariana prematura, então a gente sabe que existem algumas causas conhecidas, que eu já mencionei, mas 50% dessas causas elas ainda permanecem desconhecidas. Então é uma grande quantidade de causas que a gente não sabe ainda o verdadeiro diagnóstico etiológico. Isso abre espaço, né, para as vias de investigação genética. Então, hoje em dia, a genética tem entrado com cada vez mais força em várias afecções, e na insuficiência ovariana eles ressaltam muito, incentivam muito a importância da gente realizar o teste genético quando indicado, até por conhecimento maior da própria doença. Então, quando a investigação genética é mais ampliada, pode ser interessante. Então, naquelas pacientes em que eu já excluí todas as causas conhecidas, né, causas cromossômicas, causas genéticas autossômicas, causas genéticas, causas autoimunes, naquelas pacientes que têm algum quadro sindrômico e que eu não consigo associar aquele quadro sindrômico com alguma causa genética conhecida, essas pacientes sindrômicas elas podem fazer um painel genético mais ampliado. Ou naquelas pacientes que a gente classifica hoje como insuficiência ovariana prematura de causa idiopática. Ela não tem nada, né, sindrômico, não tem nenhum gene conhecido que possa causar essa doença e, portanto, ela tem indicação de a realização de um painel genético mais ampliado. E eles colocam o sequenciamento de nova geração e FLUMA como um exame possível. Então, pelo guideline, quando disponível, esse teste genético ele deve ser oferecido após aconselhamento genético para todas as pacientes com insuficiência ovariana prematura não iatrogênica, sem causa determinada, e que a idade não deve ser utilizada como parâmetro para restringir o acesso a esses testes genéticos. Em relação aos testes genéticos, então o nosso grupo, em conjunto com o grupo da endocrinologia, esteve envolvido então, na investigação de algumas causas genéticas de insuficiência ovariana prematura, onde foram avaliados 50 casos de insuficiência ovariana prematura idiopática, e desses 50 casos, 70%
40% das pacientes apresentaram alguma anormalidade genética. Dessas anormalidades genéticas, foram encontradas 24 variantes genéticas patogênicas que poderiam estar associadas à insuficiência ovariana prematura. Isso reforça, então, a recomendação de guidelines de que o diagnóstico molecular ele acaba ajudando no maior conhecimento da doença e, em algumas vezes, pode ajudar a guiar decisões, tanto quanto em relação à prevenção, ao tratamento, quanto ao aconselhamento familiar dessas pacientes. O guideline também coloca e ressalta a importância da gente avisar as pacientes sobre as possíveis consequências clínicas do seu diagnóstico, em especial se essa paciente não realizar o tratamento e o acompanhamento adequado. E essas consequências clínicas relatadas pelo guideline estão relacionadas tanto quanto à diminuição da expectativa de vida, ao risco aumentado de doença cardiovascular, a diminuição da massa óssea, a diminuição da massa muscular, a uma diminuição do bem-estar de saúde geral, de saúde sexual, a sintomatologias urinários, ao aumento do risco para demência e parkinsonismo e também uma diminuição importante da fertilidade. A terapia padrão continua sendo a reposição hormonal, com o objetivo principalmente da reposição de estrogênio. E essa reposição de estrogênio ideal é que a gente aproxime da dose fisiológica. Se o útero presente ou presença de endometriose, o progestagênio é importante na proteção endometrial. Sempre que possível, de preferência, utilizar estrogênios pela via não oral, evitando efeitos da primeira passagem hepática. E essa estrogenoterapia deve ser feita até a idade usual da menopausa, que é por volta dos 50 anos. Em relação a alguns riscos e contraindicações específicos na insuficiência ovariana prematura, então o guideline coloca que o risco de câncer de mama ele não parece estar aumentado nessa população, então aquela preocupação que a gente tem com a TH matéria em relação ao risco de câncer de mama não pode ser transposto para essa população. Em geral, né, a terapia de reposição hormonal está contraindicada em pacientes com história prévia pessoal de câncer de mama. Em mulheres com alterações, né, mutações do BRCA, sem história pessoal de câncer de mama prévio, elas devem ser aconselhadas da possibilidade de realização de TH após a cirurgia redutora de risco, né, caso elas façam salpingocorectomia. Também o risco trombembólico é aumentado com a via oral, mas é um aumento muito tênue e, portanto, a gente acaba preferindo o transdérmico sempre que possível. É importante ressaltar que a enxaqueca com aura não é uma contraindicação de terapia de reposição hormonal, é uma contraindicação do uso de anticoncepcional oral combinado, mas caso o paciente apresente, também a gente prefere a via transdérmica. Em relação ao diagnóstico de uma doença cardiovascular conhecida, a gente tem poucos dados na insuficiência ovariana prematura, a gente tem uma contraindicação maior na terapia de reposição hormonal do que matéria, então aqui o risco ele precisa ser individualizado e muitas vezes compartilhado com a paciente e com os outros médicos especialistas que acompanham. Os regimes terapêuticos utilizados, então, estão relacionados à dose plena do estradiol, que equivale aos 2 mg do estradiol bioral, doses equivalentes, como o PET, com 100 microgramas, ou a percutânea, com a dose equivalente a 2 mg. E é importante lembrar que a dose mínima de progestagênio que confere proteção endometrial, ela acaba sendo um pouco maior do que a estabelecida na TH com uma dose menor de estrogênio. Então, a dose de progestagênio ela deve acompanhar o aumento da dose do estrogênio. Então, pelo guideline, eles colocam a progesterona metorizada como mínimo de 200, né, e colocam, então, também a possibilidade de usar de progesterona, o acetato de hidroxiprogesterona, e colocam o sistema intrauterino de levonorgestrel com a liberação de 20 microgramas dia como seguro para a proteção endometrial desses pacientes. Nosso grupo também esteve envolvido em numa pesquisa relacionada
a terapia de reposição hormonal e o impacto da massa óssea. Então, esse estudo ele foi tese de mestrado da doutora Júlia, que foi aluna de mestrado do doutor Gustavo. E nesse estudo foi feita uma revisão sistemática, tentando avaliar o impacto da terapia hormonal na densidade óssea de mulheres com insuficiência ovariana prematura. Então, os estudos encontrados e analisados, eles foram muito heterogêneos, mas se conseguiu concluir, que o ideal é preferir sempre formulações mais naturais de estrogênio e em detrimento do etinil-estradiol. O etinil-estradiol ele pode ser utilizado nessa população, mas se utilizado, o ideal é que se utilize uma dose então entre 20 e 30 microgramas e que ele seja realizado de maneira contínua, então que não se faça aquela pausa de 7 dias. Passando para a síndrome dos ovários policísticos, então os critérios diagnósticos da síndrome eles sofreram diversas atualizações ao longo do tempo. As atualizações mais recentes são do Guideline de 2023, em que ele coloca a possibilidade de realização do hormônio antimileriano como um possível substituto de um ultrassom pélvico. Então, eu posso utilizar como critério ou ultrassom ou uma dosagem de antimileriano, mas que esse critério diagnóstico, tanto ultrassom quanto antimileriano, eles não podem ser utilizados como critério antes de 8 anos após a menarca. Esse guideline ele também não coloca nenhum ponto de corte específico para o antimileriano, então eles falam que a gente precisa considerar características individuais da população, principalmente em relação à faixa etária, em relação ao ensaio de dosagem do antimileriano. No entanto, agora em 2025 foi publicado esse artigo no American Journal, que é um artigo bem robusto, então ele foi uma grande revisão sistemática e meta-análise de 202 estudos observacionais, totalizando um N de mais de 30 mil pacientes com SOP e pacientes controles de diversas etnias. E nesse estudo eles buscaram avaliar vários parâmetros clínicos, utilizaram diversos modelos estatísticos, e eles chegaram a um ponto de corte de antimileriano de 5,39, que foi fortemente associado com o diagnóstico de SOP quando utilizado de maneira isolada. Então, ele sugere nesse artigo que esse poderia ser um ponto de corte a ser utilizado como um possível biomarcador da síndrome. Então, a sensibilidade desse ponto de corte foi de 88,6, a especificidade de 92,75 para o diagnóstico de SOP. Também eles sugeriram algumas variações desse ponto de corte relacionado à faixa etária das pacientes, variando de 6 naquelas pacientes em torno de 19, 20 anos, até 5,13 naquelas pacientes acima dos 13 anos, mas em média 5,39. Em relação ao diagnóstico de hiperprolactinemia, então foi lançado um position statement, tanto da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, quanto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ressaltando algumas particularidades no diagnóstico. E é importante a gente frisar que uma paciente com sintoma clínico de hiperprolactinemia, junto com uma dosagem única de prolactinemia aumentada, já é suficientemente para fechar o diagnóstico na maioria dos casos. Mas que aquelas pacientes com níveis de prolactina limítrofes, então se eu considerar um ponto de corte de 15 a 20, os níveis ali em torno de 20 a 40 nanogramas por ml precisam ser repetidos e verificados se houve algum estresse em relação à função, no momento da função dessas pacientes. Em relação à amenorreia hipotalâmica funcional, é importante frisar que ela é uma causa frequente de amenorreia secundária, então muitas vezes o ginecologista não pensa na amenorreia hipotalâmica funcional e acaba diagnosticando muitas dessas pacientes como tendo outras entidades clínicas, mas ela corresponde a 25 a 35% das causas de amenorreia secundária e ela é um diagnóstico de exclusão. Alguns conceitos dentro da amenorreia hipotalâmica funcional, eles foram sofrendo atualizações. Então, hoje a gente sabe e se tem muito bem estabelecido esse conceito de diminuição da disponibilidade energética. Então, sempre que o corpo ele é confrontado com algum tipo de estresse, seja estresse físico, nutricional, essas pacientes elas têm uma diminuição da sua disponibilidade de energia, ou seja,
elas gastam muito mais energia do que elas consomem. Isso faz com que o corpo desencadeie, então, uma série de mecanismos hormonais e até de neurotransmissores, tentando bloquear funções que não são essenciais para o funcionamento daquele organismo, como é o caso do sistema reprodutivo. Então, há, nesses casos, uma diminuição da pulsatilidade do GNRH e, portanto, uma diminuição da nossa função reprodutiva. A ideia aqui é que o corpo tente preservar energia para funções que são consideradas mais vitais. Isso é evidenciado tanto como uma diminuição do metabolismo, que é visto em estudos como a diminuição dos níveis de T3, quanto com o quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico e com sintomas de hipoestrogenismo relacionados a esse quadro clínico, como a disfunção menstrual, a infertilidade, né, e a baixa massa óssea. É interessante também que outros eixos do hipotálamo, eles sofrem algumas alterações nesse processo compensatório. Então, essas pacientes que têm uma deprivação energética muito acentuada, elas têm, aqui a gente consegue ver, elas têm um aumento dos níveis de GH em relação àquelas pacientes controles. E o hormônio do crescimento, a gente sabe que ele é importante para a função de crescimento, mas além da função de crescimento, ele exerce diversas funções que também são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, ele é responsável pelo mecanismo de lipólise, ou seja, da quebra da gordura para tentar se utilizar essa gordura como energia. E esse processo de lipólise, ele é independente da produção do IGF-1, então ele independe dessa função do IGF-1. Isso é importante porque nessas pacientes, os níveis de IGF-1, apesar das pacientes terem um aumento do nível do hormônio do crescimento, nas pacientes com deprivação de energia, os níveis de IGF-1 eles estão reduzidos. Por que isso acontece? Muito provavelmente por conta de uma resistência hepática ao hormônio do crescimento. Então, uma diminuição dos receptores de hormônio do crescimento no fígado. Então, o hormônio do crescimento age no fígado e o fígado é o responsável pela produção do IGF-1. Então, eu tenho uma diminuição desses receptores de hormônio do crescimento no fígado e, portanto, o fígado fica resistente a esse hormônio e não tem uma produção adequada de IGF-1. E o IGF-1, ele é extremamente importante para a nossa remodelação óssea. Então, a gente tem um processo de remodelação óssea que, além do estrogênio, o IGF-1 age, então, diretamente nesse processo. E para essas pacientes, isso acaba contribuindo para uma diminuição do ganho de massa óssea. Questões nutricionais foram avaliadas nessas pacientes. Então, a gente sabe que pacientes com anorexia nervosa, elas têm uma diminuição da ingesta calórica em relação às pacientes que não têm anorexia nervosa, mas além da ingesta calórica total, a gente tem uma diferença de composição alimentar. Então, tiveram vários estudos estudando essa questão da composição alimentar nessas pacientes, e essas pacientes, elas têm, então, uma diminuição da ingesta de carboidratos, mas principalmente de gorduras, e um aumento da ingesta de fibras em relação às pacientes controle. Então, a gente sabe, todo mundo fala que ingerir fibra é bom, que regula o intestino, que é saudável, que melhora níveis lipídicos, mas numa paciente que tem um déficit energético importante, o aumento da ingesta de fibra, ele está relacionado com uma diminuição ainda maior de nutrientes essenciais. Então, isso acaba prejudicando ainda mais a dieta dessas pacientes. Esse estudo ele foi feito por um grupo em Boston, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar e fazer um fellow em pesquisa em 2014 e 2015, e eu participei de alguns estudos nessa população, mas principalmente em populações que são atletas, que têm quadros de amenorreia hipotalâmica, ou atletas que menstruam normalmente, e a gente transpôs essa questão dos estudos para essa população de atletas. Na população de atletas, em geral, a gente não observou uma ingesta calórica total diferente da população controle, mas essa composição alimentar, ela continuou, né? Então, elas ingerem, então, as pacientes com amenorreia hipotalâmica em relação às pacientes eumenorreicas, elas têm uma ingesta de gordura menor,
uma ingesta de proteína vegetal um pouco maior e tem uma ingesta de fibra aumentada em relação às outras atletas. E isso foi, em modelos de regressão, visto que se associou diretamente com uma diminuição de massa óssea nessas pacientes. Um outro estudo que eu participei foi em relação ao aumento da prevalência de fraturas de estresse. Isso é uma consequência clínica importante das pacientes com amenorreia hipotalâmica. Então, a gente sabe que a fratura de estresse, ela é aquela fratura por atividade física repetitiva e com uma não se dá o tempo para aquele osso sofrer um remodelamento adequado. E as pacientes, o nosso grupo de pacientes com amenorreia hipotalâmica tiveram uma prevalência muito maior de fraturas de estresse em relação ao grupo com eumenorreicas de atletas, e as pacientes não atletas não tiveram incidência de histórico de fratura de estresse. Um outro estudo que foi realizado também, nós entrevistamos, então, cerca de 1.000 pacientes atletas, então, jovens entre 15 e 30 anos, e averiguamos a prevalência de incontinência urinária nessa população. Então, nessa população de atletas, 16,5% tiveram histórico de incontinência urinária. Então, é importante notar que são pacientes jovens, até 30 anos. Principalmente aquelas pacientes que realizavam esportes com bola ou pacientes corredores, então esportes de impacto. E a prevalência dessa incontinência urinária, ela aumentou conforme a diminuição de disponibilidade energética ia diminuindo. Então, as atletas com amenorreia hipotalâmica é um fator de risco para incontinência urinária nos esportes, muito provavelmente por conta do hipoestrogenismo, mas também por conta do enfraquecimento do colágeno no assoalho pélvico. E é interessante a gente perceber como esse conceito de disponibilidade de energia, de diminuição da disponibilidade de energia, ele foi evoluindo ao longo dos tempos. Então, antigamente, a gente falava muito na tríade da atleta, né? Então, que era aquelas pacientes com disfunção menstrual, diminuição da massa óssea e com algum distúrbio alimentar associado. No entanto, principalmente a partir de 2014, o Comitê Olímpico Internacional, ele se conscientizou que o problema era muito maior do que essa tríade. Então, eles colocaram essa diminuição da disponibilidade energética como centro do problema e passaram a chamar essa entidade de deficiência relativa de energia aos esportes. Então, muito relacionado que homens também têm quadros de hipogonadismo e hipogonadotrófico, e também porque outras entidades clínicas foram sendo associadas a essa atleta. Então, geralmente, essas atletas, elas têm um aumento de problemas, distúrbios imunológicos associados, então elas tendem a se afastar mais por conta de problemas de saúde. Elas podem ter associado também problemas de crescimento, desenvolvimento, aumento do risco cardiovascular, podem ter disfunções endócrinas e disfunções metabólicas associadas. E em 2023, esse guideline ele foi, então, atualizado, e a incontinência urinária já entra aqui como uma possibilidade de consequência ginecológica da deficiência relativa aos esportes, de energia aos esportes. Fatores de riscos estão associados, né, então, tanto a questões genéticas, que a gente ainda não tem bem conhecido, mas principalmente a quantidade de treinamento. Então, pessoas que treinam mais de 30 horas por semana, que têm um padrão alimentar mais pobre e que têm uma idade ginecológica mais próxima à menarca. Em 2023, o mesmo guideline ele criou esse modelo conceitual de performance, tentando conscientizar essas atletas da importância da alimentação adequada, dos cuidados de saúde em geral. Dos cuidados de saúde em geral, e mostrando que essa diminuição da disponibilidade energética ela está associada a uma diminuição da performance atlética, né? Então, são pacientes que vão faltar mais, porque elas podem ter mais fraturas de estresse, podem ter um sistema imunológico comprometido, vão ficar mais doentes, não vão ganhar massa muscular de maneira adequada, vão diminuir a sua performance de exercício em geral. Em relação ao diagnóstico, existe sempre aquela pergunta, como é um diagnóstico de exclusão?
Será que todas as pacientes elas necessitam realizar uma ressonância de crânio? Então, por guideline, eles colocam que se a gente tem uma clínica muito compatível com a amenorreia hipotalâmica funcional, que historicamente se associa com algum quadro de estresse, e essa paciente não tem nenhum sintoma neurológico associado, ou não tem nenhum sinal clínico ou laboratorial de alterações hormonais da hipófise, como uma hiperprolactinemia, por exemplo, a gente pode dispensar essa paciente da realização de uma ressonância de crânio. De exames complementares, é importante a gente sempre avaliar a saúde óssea, exames gerais. Em relação ao tratamento, é importante que o tratamento, o principal médico aqui é o psiquiatra, então a mudança de comportamento ela é fundamental para a recuperação da disponibilidade energética, e essas pacientes necessitam de internação em casos de bradicardia, hipotensão ou distúrbios hidroeletrolíticos. Então, nesse gráfico, a gente observa que as pacientes reestabelecendo, né, a sua disponibilidade de energia por mudanças comportamentais, elas conseguem reestabelecer o seu padrão menstrual. Como isso está relacionado a mudanças de comportamento e é um quadro que é crônico, geralmente, é importante a gente ter paciência no tratamento dessas pacientes. Então, a gente demora, então, cerca de dias ou semanas para recuperar o status energético. Para recuperar as menstruações regulares e os status hormonais, eu preciso de meses, geralmente em torno de 6 meses. Para eu recuperar a densidade óssea, eu preciso de anos, muitas vezes. E a reposição hormonal, né? Quando que ela é importante nos casos de amenorreia hipotalâmica? Então, tem um estudo clássico realizado, então, em 2011, mostrando, randomizando pacientes com anorexia nervosa que fizeram mudança de comportamento, um grupo que recebeu o PET de 100 microgramas de estradiol, comparado com um grupo que não recebeu hormônio. Essas pacientes foram acompanhadas por um período de 18 meses, e ao fim de 18 meses a gente percebe que as pacientes que receberam hormônio, elas tiveram um ganho de massa óssea em relação àquelas que se aproximou de pacientes controle e que foi, né, não foi visto nas pacientes que não fizeram reposição hormonal. Esse mesmo conceito de estudo ele foi repetido nas pacientes atletas com amenorreia hipotalâmica. Então, nesse estudo, a gente tem, então, 3 grupos de pacientes. Um grupo que recebeu o PET transdérmico com a progesterona micronizada, com 100 microgramas. O tratamento clássico do ginecologista, que é a pílula de 30 microgramas de etinil-estradiol, e um grupo que não recebeu nenhum estrogênio. Então, esses grupos todos foram balanceados pela idade, níveis de vitamina D e tudo mais. E esse grupo foi seguido com densitometria óssea 6 meses e 1 ano depois. E ao final de 1 ano, a gente vê que o grupo que recebeu o PET teve um ganho de massa óssea, e os grupos que receberam a pílula contendo 30 microgramas de etinil-estradiol não teve ganho de massa óssea, ou não foi um ganho de massa óssea que foi superior ao grupo controle, né? Então, qual que é a explicação disso? Então, como eu falei, essas pacientes, elas têm uma diminuição dos níveis de IGF-1 anteriormente. As pílulas de etinil-estradiol, elas interferem nessa metabolização hepática, interferem nesses níveis de IGF-1, nessa população, que é uma população que já tem deficiência desse IGF-1, e, portanto, elas não conseguem ter uma remodelação óssea tão importante quanto as pacientes que recebem uma via transdérmica. Hoje, a gente tem dúvidas, porque a pílula de etinil-estradiol tem sido muito substituída pelas pílulas que têm estrogênios mais naturais. Então, será que a pílula oral com estrogênio mais natural, ela se assemelha mais ao PET ou se assemelha mais ao etinil-estradiol? A gente não tem essa resposta ainda em estudos randomizados, mas eu achei esse estudo muito interessante de um grupo finlandês, em que ele buscou avaliar 3 grupos. Então, eram pacientes saudáveis, um grupo que usava uma pílula com valerato de estradiol e de anogeste, um grupo que utilizava uma pílula de etinil-estradiol e a mesma progesterona, e o grupo controle que só usou pílula de progesterona.
E foi visto, então, que o grupo que utilizou a pílula com valerato de estradiol, parece que essa pílula tem um efeito hepático sobre a produção de proteínas hepáticos menor que o grupo que utilizou o etinil-estradiol. Então, a gente ainda não tem a resposta, mas a gente pode transpor que talvez o efeito sobre a metabolização do IGF-1 seja menor do que a pílula contendo o etinil-estradiol. Portanto, hoje, o que a gente tem em relação ao tratamento é que o guideline ele sugere contra o uso de anticoncepcional oral se o propósito for restabelecer menstruação e massa óssea apenas nessa população com amenorreia hipotalâmica funcional, porque a gente viu que o anticoncepcional oral não restabelece de maneira adequada a massa óssea. Ele não é contraindicado nessa população, então a população pode usar essa pílula, mas a gente precisa saber e orientar a paciente que se ela não resolver as suas questões em relação ao estilo de vida, isso ainda pode ajudar a mascarar o retorno das menstruações e a piora da massa óssea. Então, a preferência hoje para essa população é pelo uso transdérmico com progesterona cíclica, por um período limitado até que se estabeleça, então, os ciclos regulares fisiológicos. Também lembrar, tanto nessa população quanto na população com insuficiência ovariana prematura, sobre a adequação dos níveis de cálcio e vitamina D. Então, de mensagens finais, eu gostaria de deixar que a divisão das causas em amenorreia em compartimento, ela facilita o diagnóstico correto. As causas mais comuns são a síndrome dos ovários policísticos, a amenorreia hipotalâmica funcional, a hiperprolactinemia e a insuficiência ovariana prematura. Exames essenciais na avaliação são ainda o FSH, o TSH e a prolactina. É importante se atentar para particularidades e atualizações dos critérios diagnósticos de determinadas entidades clínicas. E nas mulheres com amenorreia hipotalâmica funcional, a reposição de estradiol pela via transdérmica mostrou o maior benefício sobre o ganho de massa óssea. Então, eu gostaria... Opa, meu último slide. De agradecer a atenção de vocês. E fico à disposição para questionamentos adicionais. Então, essa é a nossa equipe, tanto da ginecoendócrino quanto da infância e adolescência. Parabéns, Giovana. Parabéns, Giovana. Parabéns, excelente apresentação, muito didática, muito clara e bem objetiva e pontual. Então, eu lhe cumprimento e mostrou uma série de trabalhos aqui realizados também, que eu acho que isso é importante. E, olha, casa cheia, hein? É. Casa cheia, eu fico muito feliz com isso. Então, colocando o tema em discussão, vou passar a palavra para o Gustavo. Obrigado, professor. Parabéns, Giovana, excelente. Queria até fazer um elogio à Giovana, que a Giovana ela veio fazer doutorado com a gente há uns anos atrás, e ela, por onde ela passou, a Giovana fez uma mudança substancial, né? Então, ela fez uma mudança muito grande dentro da infância e adolescência. Na ginecoendócrino também ela contribuiu muito, tanto no atendimento quanto no estabelecimento de alguns protocolos que hoje eles são fundamentais para a gente. E depois ela fez também a especialização em reprodução, e ela continua essa trajetória aí de produtividade. Então, eu queria te parabenizar, Giovana, e te agradecer também. Queria te fazer uma pergunta a respeito da dificuldade que a gente tem para lidar com essas pacientes com amenorreia hipotalâmica funcional, né? Primeiro, na dificuldade de diagnóstico, e depois, porque muitas dessas pacientes, por exemplo, tem algumas pacientes que elas são veganas, elas têm uma série de alterações alimentares, elas têm uma coisa de overtraining, né? De aumento muito grande de treinamento, até mesmo para colocar nas redes sociais. E eu queria saber como é que a gente vai lidar com isso, porque só o médico sozinho parece que ele não dá conta de tantas modificações que essa paciente vai ter que fazer, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito
da abordagem ideal para essas pacientes. Muito bom. Então, obrigada, Gustavo, pela pergunta. Então, quando o professor me deu esse tema, eu me senti desafiada, na verdade, porque assim, a amenorreia secundária é um monte de coisa e eu tenho que trazer atualizações de todos esses temas, mas dentro do tempo que a gente tinha, acho que eu tentei pensar as principais descobertas dos últimos anos. A questão é muito difícil, né? Na verdade, é difícil, às vezes, estabelecer esse diagnóstico, porque apesar de parecer uma coisa tão, assim, do algoritmo, muitas vezes as alterações hormonais elas se assemelham muito com as pacientes com SOP, principalmente aquelas pacientes com SOP do fenótipo D, que não tem hiperandrogenismo associado. Então, em muitos casos, a gente está no próprio ambulatório, a gente fica em dúvida se é uma SOP fenótipo D, que tem regularidade menstrual e o ovário um pouquinho aumentado, ou se é uma paciente com amenorreia hipotalâmica funcional, que às vezes tem uma boa reserva ovariana e fica confuso. Estabelecendo o diagnóstico, o tratamento também ele é desafiador, uma vez que o tratamento ele é psiquiátrico, né? Então ele exige mudanças de comportamento muito importante, uma conscientização importante dessa paciente, e geralmente as pacientes atleta em específico que desenvolvem amenorreia hipotalâmica, elas têm um distúrbio alimentar associado, né? Então a gente viu naqueles estudos ali que a composição alimentar muitas vezes não é adequada, principalmente ao consumo de carboidratos e gordura. Isso acaba sendo uma dificuldade. Então, é um trabalho crônico e contínuo do psiquiatra, junto com o nutricionista, e o nosso papel como ginecologista é tentar reduzir danos, tentando otimizar o ganho de massa óssea com a reposição hormonal. Uma curiosidade interessante de um dos estudos é que mostrou que, por exemplo, que dosou zinco, todos esses micronutrientes de vitaminas, essas pacientes têm um bom aporte desses micronutrientes, porque geralmente são pacientes que se suplementam muito, né? Então elas tomam muitos suplementos e acabam ficando com níveis de vitamina D ótimo, níveis de zinco, de selênio, de todas essas coisas maravilhosas, mas os nutrientes essenciais, como carboidrato e como gordura, acabam sendo negligenciados. Muito bom. Professora Ângela Maggio da Fonseca. Professora Ângela, tenho que fazer menção à sua atuação aqui na divisão de ginecologia, na disciplina de ginecologia, no setor de ginecologia endócrina, o período que a senhora coordenou a pós-graduação também aqui do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da faculdade. E eu me lembro quando eu comecei, um dos meus mentores, o professor José Wasserman, numa determinada, eu me lembro bem, ele comentou comigo: "Oi, Edmundo, eu vou participar da banca de livre docência da professora Ângela e do professor Vicente Bagnoli." Isso já tem muito tempo, mas então eu mesmo, quando estava iniciando, já pude acompanhar o trabalho que a senhora desenvolveu e junto com o professor Bagnoli também. Não podia deixar de citar aqui, mesmo quando vim para cá, todo o apoio que a senhora nos concedeu aqui, professora Ângela. Então, a senhora, por favor, pode fazer uso da palavra. Faça favor, professora. Muito obrigado, professor Baracá, por essas palavras tão carinhosas. Obrigado mesmo por tudo. E por tudo que o senhor tem feito pela nossa clínica. Agora, Giovana, meus parabéns. Foi muito linda a sua apresentação, muito bem atualizada. Eu tenho uma dúvida. Nos casos de amenorreia, quando se deve pedir o hormônio de crescimento? E o que ele vai ajudar no diagnóstico e no tratamento? Olha, parabéns, viu? Muito obrigada, apresentação linda. Agradeço mais uma vez essas palavras tão carinhosas do professor Baracá. Obrigada, professora Ângela, pergunta. Então, na verdade, essas verificações de hormônio de crescimento, eles estão mais relacionados para fins de pesquisa, para a gente entender a questão da fisiopatologia e por que acontece as questões em relação a detrimento de massa óssea e até entender a própria resistência ao hormônio do crescimento que tem nessas pacientes, a resistência hepática que existe. Mas, para fins clínicos, a princípio, não é necessário solicitar o hormônio do crescimento para essas pacientes. Muito boa essa colocação. Perfeito. Só complementando, professora Ângela, nós ainda continuamos, apesar de todos os avanços, com TSH, FSH e prolactina.
como a senhora sempre muito bem falou. Professora Silvia Hayashida, também um dos esteios nossos aqui da ginecologia endócrina e do climatério, em especial da osteoporose e osteopenia. Por favor. Giovana, excelente. Nossa Senhora, como sempre, está melhorando cada vez mais. Olha, parabéns mesmo, viu? Tá? E só queria... As palavras do Gustavo, eu endosso, né, também. Foi a Giovana que conseguiu publicar os trabalhos que estavam quase que engavetados daquela planilha grande da síndrome dos ovários policísticos. Obrigada, ela conseguiu publicar 2 trabalhos, né? Mas, olha, foi demais. E só uma coisa que eu gostaria de perguntar. Você citou alguma coisa das amenorreias, das bailarinas, das pessoas, as crianças que fazem atividade muito intensa? Ah, perfeito. Então, quando a gente fala em amenorreia... Obrigada, doutora Silvia. Não, tem mais uma coisa que eu queria acrescentar depois. Tá, pode falar. Tá. Não, queria agradecer a doutora Silvia pelas palavras. A doutora Silvia sempre me acolheu muito bem no ambulatório e continua me acolhendo. Né? Em relação às bailarinas e atletas, então, quando a gente fala em amenorreia hipotalâmica relacionada à atividade física, então, existem alguns esportes que eles estão mais relacionados à amenorreia hipotalâmica do que outros. Então, principalmente as pacientes corredoras e pacientes bailarinas são esportes que estão muito associados a esses quadros e também a características de personalidade dessas pacientes. Então, aquelas pacientes mais obsessivas, mais perfeccionistas, mais ansiosas, isso acaba fazendo com que essas pacientes sejam pacientes mais estressadas e isso acaba causando um efeito cíclico, né, em relação ao quadro de amenorreia hipotalâmica. Então, elas são mais estressadas e isso interfere no eixo e o eixo acaba tornando essas pacientes ainda mais essa diminuição do estrogênio acaba tornando as pacientes ainda mais ansiosas e estressadas e perfeccionistas. E aí eu lembro, quando fala da amenorreia das bailarinas, eu lembro do saudoso professor Salinho Eba, que citava muito o exemplo das bailarinas, né? Outra questão, professora Silvia, por favor. Não, é uma complementação. Em relação ao uso do etilneoestradiol, o que acontece é o seguinte, passa pelo fígado e aumenta a proteína que é o IGF binding protein. Exato. Então, aumenta essa globulina, então diminui o IGF, aí é ruim para os ossos. E diminui a parte ativa dele. É a mesma coisa que acontece com o SHBG, né? Então, o etilneoestradiol aumenta a SHBG, aumenta as proteínas ligadoras de IGF-1, perfeito. Edson. Giovana, parabéns pela excelente aula, muito bom te ouvir. Eu queria saber se você tem alguma consideração quanto ao uso daqueles métodos diagnósticos, por exemplo, de avaliação de composição corporal para essas meninas com amenorreia hipotalâmica, porque o diagnóstico é difícil. Isso. E naquelas que estão com amenorreia causada por outra coisa, por exemplo, por uso medicamentoso, uma paciente que está com Mirena, eu devo fazer algum tipo de triagem, de pesquisa nessas pacientes que são atletas com receio de que elas tenham prejuízo do hipoestrogenismo? Só para complementar, quando você cita que do cálculo energético a massa magra, como é que é avaliada essa massa magra e que é feito no cálculo do gasto energético? Por favor. Essa massa magra ela pode ser feita, geralmente ela é feita por densitometria. Então, a densitometria avalia a composição corporal, também pode ser utilizada a bioimpedância. Então, a gente utiliza algumas vezes como acompanhamento dessas pacientes. O único problema é que, às vezes, isso pode ser causa de estresse. Então, a paciente ficar muito obcecada com a questão do ganho de massa magra ou de massa gorda e acabar regredindo no tratamento, porque elas têm um componente psicológico importante. Então, a gente não tende a ficar obsessivamente avaliando composição corporal nessa população, mas se a gente quisesse fazer, então, esses seriam exames que poderiam ser realizados. Em relação às pacientes que fazem uso de DIU medicado e eu preciso avaliar a questão relacionada ao hipoestrogenismo, é importante lembrar que essas medicações, o DIU ele acaba não interferindo nas gonadotrofinas e nem nos níveis de estrogênio sério. Então, se eu suspeitar por questões comportamentais dessa paciente ou por ela ter alguns fatores de risco importante, eu posso fazer as dosagens hormonais nessas pacientes em uso de DIU. Muito bom. José Roberto Filassi, por favor. Bom dia. Parabéns, Giovana, excelente apresentação. E
você domina o assunto. Eu queria ver se vocês têm alguma ideia, porque as pacientes que são submetidas às quimioterapias atuais por câncer de mama, as jovens que apresentam amenorreia, a dosagem de hormônio, às vezes ela tem uma dosagem, ela está em amenorreia, a dosagem de hormônio é de menacme perfeita. Ou ela tem ciclo e a dosagem de hormônio é de menopausa. E o AMH não pode ser, o hormônio antimileriano não pode ser usado, porque ele já está diminuído pela própria quimioterapia. E é importante saber o status hormonal da paciente para escolher o tipo de tratamento e até naquelas que fizeram preservação de fertilidade para engravidar. Tem alguma nova ideia de como pesquisar essas pacientes pós-quimioterapia no perfil hormonal? Muito obrigada pela pergunta, professor. Então, nessas pacientes que fazem... que são submetidas à quimioterapia, né? Então, a gente sabe que alguns agentes quimioterápicos, eles são mais gonadotóxicos do que outros, principalmente os agentes alquilantes. A gente sabe que as pacientes, que já entraram em idade reprodutiva, então as pacientes, por exemplo, que precisam fazer quimio, radioterapia pré-menarca, elas têm um risco menor do que pós-menarca. E também, quanto mais velha a paciente ao ser submetida a essa quimioterapia, pior é o risco, né? Maior é o risco dela desenvolver insuficiência ovariana prematura, porque ela já parte de uma coorte folicular menor do que uma paciente mais jovem. Então, hoje a gente não tem, esses são fatores clínicos que a gente pode predizer o risco dessa paciente evoluir para uma insuficiência ovariana prematura. É importante ressaltar que orientar sobre preservação da fertilidade antes desses tratamentos é importante, porque a gente não consegue dar certeza para essa paciente de que ela vai restaurar a sua função gonadal. E se a gente quiser fazer uma avaliação da restauração da função gonadal pós-quimioterapia, que isso seja feito a partir de 6 meses após o final da quimioterapia. Antes disso, ainda pode ter muita interferência dos quimioterápicos. E essa avaliação pode ser feita tanto com os níveis de FSH, o antimileriano, para a gente ter uma estimativa da reserva dessa paciente, também pode ser utilizado. Professor José Maria. Giovana, parabéns. Eu acho que todos falaram aqui, sua aula foi brilhante, foi bem clara, se mostrou muita confiança, mostrou muito conhecimento. E, além de tudo que falaram de você, sua carreira aqui, que você trouxe de ganho para o serviço, né? Eu gostaria de dizer também que você é uma prata da casa. Obrigada. Eu já me sinto assim, apesar de não ter feito a faculdade e a residência aqui. E eu tenho 2 perguntas, né? Uma de origem prática e uma outra até de um raciocínio de fisiologia, né? Em relação até a anorexia nervosa ou amenorreia hipotalâmica, né? A primeira é em relação à síndrome dos ovários policísticos. Você colocou muito bem claro que a gente não deve pedir ultrassom para ser um critério de ovário policístico. E mais naquela paciente em que você examinou, você viu um índice de Fermi-Gauli muito acentuado. Teria algum papel ultrassom? E a segunda, agora mais em termos de fisiologia, eu queria saber se você viu alguma coisa em relação à grelina. Porque quando a gente fala da anorexia, fala também da atleta, né? Tem uma alteração da grelina, e hoje nós sabemos que ele tem um efeito muito grande no KNT, no sistema, da quispeptina, da neurocinina e da dimorfina. E isso, lá no sistema nervoso central, principalmente no neurocarqueado, na liberação do GNRH. Eu queria saber se você sabe algum estudo a respeito disso, dessa interação que existe. Perfeito. Então, em relação à primeira pergunta, que é sobre a síndrome dos ovários policísticos, então, assim, a gente precisa lembrar que a presença de pelo menos 2 de 3 critérios. Então, se eu tenho o critério clínico de regularidade menstrual e tenho sinal de hiperandrogenismo clínico e eu excluir outras causas, eu já consigo fechar o diagnóstico sem a necessidade do ultrassom. Ah, mas a gente não pode realizar ultrassom? Não, a gente pode realizar ultrassom, mas a gente precisa saber que ele vai ser necessário
para o fechamento do diagnóstico de ovários policísticos, até porque a síndrome é uma coisa muito mais sistêmica, na verdade, do que só ovariana, apesar de algumas controvérsias, né, professor? Muita controvérsia, viu? Doutor Baracá? A outra pergunta em relação à grelina, sim. Então, a grelina ela é um hormônio que ele é produzido pelas células gástricas, e a grelina está muito relacionada com a regulação da fome. Então, um dos hormônios que estão em distúrbio nesses quadros de diminuição da disponibilidade energética é o aumento dessa grelina. E a grelina ela tem um efeito inibitório sobre os neurônios do GNRH. Né? Então, talvez seja via esse sistema quente, eu não tenho certeza, mas eu sei que ela inibe o hormônio, a pulsatilidade do GNRH. Então, elas estão aumentadas, a grelina está aumentada nessas pacientes com anorexia ou com uma diminuição da disponibilidade energética, e pode ter alguma relação com esse sistema quente. Muito bom. Doutor Baracá, posso fazer uma pergunta? Já vou lhe passar, professor Geraldo, só um segundinho. Com relação à SOP, existem muitos new insights. Exato. Que a gente podia ter até comentado um pouquinho mais, mas inclusive com experiência nossa aqui e sua, né? Mostrando os fenotipos da SOP. Professor Geraldo Tomás, por favor. Bom dia a todos. Parabéns ao professor Baracá e à professora Giovana e a todos que estão compondo essa sessão clínica extraordinária. E parabenizo a professora Giovana pela aula, muito boa. Mas eu queria uma orientação do professor Baracá ou da professora Giovana, quem de direito. Eu estou com uma paciente, foi procurada há pouco, uma paciente que é jovem, para mim jovem, 32 anos, está com 5 anos de vida conjugal normal, regular, e com uma amenorreia secundária prolongada. Ela teve menarca em tempo normal, e depois menstruou, e com o tempo a única coisa, o comemorativo que eu tive foi que ela tem um pouco aumento de peso, mas que não corresponde para uma SOP. Os exames que eu tenho realizado, a FSH dá de nível normal, eu sempre procuro fazer a relação FSH-LH, mas como não acredito que ela tenha SOP, e eu tenho procurado através de ultrassom, e penso em fazer uma biópsia ou por via estereoscópica ou por ETA de novo, para ver se corresponde a isto patologicamente o endométrio dela. Na realidade, eu estou assim numa situação difícil. Você me aconselharia a induzir a menstruação dela para que ela... Prolactina normal, eutireoidiana, tudo bem, eu não vi nada de que correspondesse a alguma coisa. Não toma tranquilizante, não toma depressivo, nada. É uma paciente aparentemente tranquila. O que é que me aconselharia a continuar no estudo para que ela consiga, ela deseja gestar, e o esposo dela também. O esposo dela eu encontrei uma astenospermia e já o mediquei, porque os nossos urologistas aqui na Paraíba, eles não gostam muito da parte andrológica. Aí eu peço para estudar, como eles não estudam, eu às vezes mesmo medico, agora não examino, me caminho para os urologistas e tem uma astenospermia, eu já o mediquei, mas ele é tranquilo também, o marido dela. E ela se apresenta dessa forma. Eu estou assim, sem encontrar uma causa, eu estou na forma idiopática. O que é que a senhora... Vamos ver o que a Giovana nos diz, professor Geraldo. Obrigado pelo caso. Então, Giovana. Perfeito. Então, uma paciente de idade reprodutiva com amenorreia, a princípio, pelo que eu entendi, níveis de gonadotrofinas normais, estrogênio normal. Então, aqui a gente abre duas possibilidades. Tem que ver se ela teve algum histórico de manipulação uterina, e se não teve, né, a gente fala mais contra, digamos assim, as causas endometriais, mas a gente poderia, pensando nisso, fazer um ciclo de ciclo primogina, por exemplo, ver se essa paciente responde ou não. Se não responder, muito provavelmente seja uma causa estrutural, ou ela pode ficar como uma causa de uma anovulação crônica normoestrogênica idiopática. Idiopática, perfeito. É isso aí, professor Geraldo. Agora, eu estou vendo aqui que o professor Laudelino, eu não sei se ele coçou a cabeça ou se ele
pediu a palavra, mas eu vou lhe dar a palavra de qualquer maneira, professor Laudelino, por favor. Obrigado, professor Baracá. Mais um que vai elogiar a aula da Giovana, mas como não? Excelente aula, num tempo curto, falou o que realmente a gente gostaria de ouvir de atualização sobre a amenorreia secundária. Mas eu tenho 3 questões assim para perguntar, para me esclarecer com a Giovana. Você falou, Giovana, para suspender a reposição hormonal, se eu falo assim bem, em caso de insuficiência ovariana prematura, aos 50 anos, porque é quando acontece a menopausa. E por que eu não posso continuar adaptando uma dosagem para a menopausa? O senhor está ouvindo ou não? Como? Se o senhor puder repetir a questão, porque sumiu sua voz, por favor. Por favor. Ouvi, Giovana, você apresentou num slide aí. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem agora. Obrigado. Que a reposição hormonal em casos de insuficiência ovariana prematura deve ser suspendida aos 50 anos. Por que não continuar? Pode-se adaptar a dose à reposição da menopausa ou não? Eu gostaria que você me esclarecesse. Perfeito. Uma segunda pergunta. Você mostrou aí que o nível de corte do hormônio antimileriano para diagnosticar síndrome dos ovários policísticos é 5,39. Nossa, é tão bom isso. Que valor que eu posso dar para essa dosagem para realmente fazer um diagnóstico de síndrome de ovário policístico? E a terceira questão é o seguinte, a minha preocupação com as atletas, né, 16% de incontinência urinária, é um dado que eu não sabia. Como é que a gente pode evitar isso? Já que a atividade física melhora o assoalho pélvico, né? Em qualquer atividade física, você contrai o assoalho pélvico. Será que só o hipoestrogenismo é o responsável por essa incontinência urinária? Obrigado, Giovana. Muito obrigado, professor Laudelino. Perfeito. Obrigada, professor. Então, a primeira pergunta era relacionada, então, à IOP, né? Então, se a gente mantém até os 50 anos ou continua. Então, o que eu quis dizer, na verdade, é que até os 50 anos é a indicação formal. A partir dos 50 anos, daí segue as mesmas indicações de terapia de reposição hormonal no climatério. Então, se a gente vai continuar ou não, vai ser, então, uma avaliação clínica dessa paciente junto com a tomada de decisão conjunta, né, pelo desejo dela de continuar ou não utilizando. Claro que nesse período a gente vai ter que diminuir a dose para uma dose de terapia de reposição hormonal. Então, isso foi bem colocado pelo professor. Em relação à questão do antimileriano, então, na verdade, esse estudo é um estudo bem novo, ele ainda vai ser muito discutido e esses resultados eles precisam ser validados em outros estudos, mas eles acharam um ponto de corte que tem um nível de sensibilidade e especificidade bom. Hoje, por consenso, a gente não utiliza o hormônio antimileriano como isoladamente para diagnóstico de SOP, ele precisa ser avaliado junto com outras características clínicas. Mas, com certeza, esse estudo, pelo impacto que ele teve, ele vai repercutir ainda algumas discussões que a gente vai ver atualizações posteriores. Muito bom. Eu acho que a reposição hormonal na insuficiência ovariana prematura, como o senhor muito bem colocou, ela deve ser continuada, não só, talvez, revendo dose, mas mantendo como terapia hormonal da pós-menopausa. Bem, eu gostaria de... Só uma outra informação, o professor José Maria tem conversado com a professora Leila Antonângelo para ver se nós conseguimos colocar o hormônio antimileriano na nossa rotina dentro da divisão de ginecologia, nos casos que houver realmente indicação, tanto na ginecologia endócrina como na reprodução humana. Então, eu quero parabenizar a Giovana pela brilhante exposição dela. Eu fico muito orgulhoso, falei isso aqui na reunião anterior, quando a Cristina Anton esteve junto com o professor Jesus e a professora Filomena, e agora também fico muito contente, muito feliz em ver o seu desenvolvimento acadêmico e a sua qualificação didática também. Obrigada, professor. Então, eu gostaria de agradecer a reunião, a presença de todos, e estamos retomando o nosso ciclo presencial aqui na disciplina de ginecologia e na divisão de ginecologia. E uma salva de palmas para a Giovana. Só antes de encerrar, eu vou dar uma sugestão para você, foi aqui no nosso chat, tem um comentário do professor Salomão,
que a senhora pode, numa próxima apresentação sua, colocar aqui, que eu e o professor Gustavo diagnosticamos amenorreia secundária em jovem que fazia uso crônico de descongestionante nasal com corticoide. Talvez ela usasse uma tonelada de descongestionante nasal, mas vale a pena a senhora considerar no futuro. É interessante. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, um bom dia e um bom resto de semana.